Diz assim, Filipenses 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, Paulo demonstra aqui que já havia instruído aqueles irmãos, e agora, mais uma vez, ele precisa trazer a palavra de Deus àqueles irmãos. Para surpresa nossa, e talvez surpresa nenhuma já para a maioria de nós, Paulo vai se repetir na maioria das coisas que ele vai falar aqui. E óbvio também que nós não temos a ciência total de quantas vezes Paulo se comunicou com os irmãos de Filipe. A gente tem o que tem, a gente tem aquilo que está registrado, aquilo que o cânon registrou. Mas é fato que Paulo se preocupava em manter comunicação com as igrejas por onde ele passou, as igrejas onde ele enviava os seus para cuidar ali. Então, a gente sabe que Paulo devia ter tido algum cuidado, e muito cuidado com aqueles irmãos, e agora ele vai novamente trazer algum cuidado, alguma direção. Ele diz, olha, eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. Se a gente preferir, né, quando a gente está escrevendo uma carta, a gente está dizendo algo a alguém de forma escrita. Então, em algumas versões até aparece, eu não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, a partir dessa carta. E nós precisamos entender o valor de dizermos as mesmas coisas. Quando Paulo fala a Timóteo também, lá em 2 Timóteo 2, ele fala assim, olha só, isso que de mim recebeste, isso você instrua outros homens que sejam fiéis e idôneos. Ou seja, as mesmas coisas que você recebeu de mim diante de tantas testemunhas, agora você transmite a homens que sejam fiéis e idôneos. E não custa nada sempre a gente lembrar que a gente transmite a homens que sejam fiéis primeiro e idôneos depois. Embora nos dias de hoje muita gente tenha feito a escolha errada de se dedicar sobre a vida de pessoas que sejam idôneas, que sejam capazes, mas que não são fiéis. Você nunca vai se arrepender de debruçar sua vida e derramar da sua vida, do que você recebe de Cristo, com homens fiéis, com pessoas fiéis. Mas você pode sofrer um amargo arrependimento de se debruçar sobre pessoas e dedicar a elas tempo, ou abrir oportunidades, e depois descobrir que elas só eram capazes. Idoneidade é capacidade, mas não eram fiéis. Okay? Então, a palavra de Paulo é uma ordem ajustada. Mas a gente vê que o que ele manda que nós transfiramos a outros é o mesmo depósito que ele já havia trazido a Timóteo. Então, o mesmo depósito, ele diz assim, o que você recebeu, esse depósito que deixei contigo, é esse depósito que agora você vai depositar sobre outras vidas. Se a gente pegar Jesus, a gente vai ver que Jesus também não falou de muitas coisas. Jesus falou, aliás, de pouquíssimas coisas. Só que Jesus falou de pouquíssimas coisas, de muitas maneiras diferentes. Então, a gente vai ver, Jesus está falando para o pescador, ele vai falar de peixe. Ele está falando para o agricultor, ele vai falar de semeadura. Se ele vai falar para pescador, né, já falei aqui, pescador, semeador. Se ele vai falar, ou seja, sempre adaptando o conteúdo de uma forma mais inteligível para aquele que estava ouvindo. Mas ele não falou de muitas coisas. A mensagem de Jesus, no seu todo, era a mensagem do amor de Deus. E, mais especificamente, era a mensagem de plantação do reino de Deus sobre essa terra. Ou seja, a mensagem de Jesus era o reino de Deus. Era o governo do Pai a partir dele mesmo, Jesus. O governo de Cristo. O tempo todo. Se você pegar a absoluta maioria das parábolas, você pode dizer assim, Jesus falou muita coisa. Você vai ver que a maioria absoluta das palavras dizia respeito ao mesmo assunto, o reino de Deus. O reino de Deus. E, obviamente, que a questão do reino de Deus passava sobre o amar uns aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. E quando alguém começa a ver ele falando de muitas maneiras diferentes, se preocupa, diz assim, qual é a maior? Ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso se resume toda a lei. E quem cumpre isso, cumpre toda a lei e todos os profetas. Então, ele está falando, eu não vim falar de muitas coisas. Posso sintetizar para você em palavras muito breves. E não é só a fome pelo inédito. A gente tem a fome pelo difícil. A gente tem a fome pelo que é complexo, porque quando nós não tratamos bem o nosso orgulho, saber muitas coisas exalta-nos.
é resultado da vaidade. Da vaidade. Nós precisamos entender que existem coisas que são essenciais e que existem coisas que não são essenciais. Eu quero chamar a tua atenção, porque isso pode parecer um tiro no teu peito, não significa que todas as coisas não sejam importantes, mas importância é uma coisa e essencial é outra coisa. A Bíblia nos é algo de mais importante porque ela é a palavra de Deus. Mas Deus nos falou de muitas maneiras, pelos profetas e pelos pais, mas hoje Ele nos fala em Jesus. Não é isso? Não é isso que a própria palavra nos remete? Que hoje Deus nos fala em Jesus. Então, como eu posso considerar, quando eu não podia ver, quando eu não tinha essa condição, quando Deus não havia me revelado pela graça o seu propósito sobre a minha vida, era justo que eu enxergasse sombra e chamasse de algo importante, porque na verdade, quando você só tem algo, esse algo é importante. E nós só tínhamos sombra do que Cristo faria. Então era importante que nós nos apegássemos a que tínhamos, as sombras. Era importante que lá no passado nós sacrificássemos os cordeiros e as pombas. Era importante isso, porque nós só tínhamos sombra. Mas hoje Deus nos fala em quem? Em quem? Em Jesus. Hoje Deus nos fala em Jesus. Então o que é essencial para a fé? Vou dar cola, né? O que é essencial para a fé cristã? Cristo. Não é isso? O essencial para a fé cristã é Cristo. E aí a gente tem que falar as mesmas coisas. Quais são as mesmas coisas? O que ele falava e o que ele enfatizou. Aquilo que todos os dias ele buscou alimentar os seus discípulos. E aí a gente volta de novo ao pensamento. Ele ia lá para as parábolas, ele falava sobre o reino, sobre o senhorio, sobre a vontade dele, sobre o fazer discípulos. Então hoje eu tenho que me debruçar sobre o quê? Sobre como estabelecer o reino de Deus sobre essa terra, sobre estabelecer o governo de Cristo sobre a minha vida e sobre a obra de fazer discípulos, de ser útil nessa obra a partir da minha vida. Porque isso é o desejo dele para a igreja. Então ele diz o quê? Que como que a gente faz discípulo? Ensinando as coisas que ele ordenou. Não tantas coisas, mas as coisas que ele ordenou. Só isso. Ele falou assim, ensine a eles toda a Torá de cor. E também ensine a eles todos os poéticos, proféticos e todos os históricos. É importante, absolutamente importante, mas não é o essencial. Então a gente precisa diferenciar entre o que é importante e o que é essencial. E sabe qual é a forma mais fácil da gente fugir daquilo que é responsabilidade? É arrumando uma outra responsabilidade. É a forma mais indigna, mais justa, né? Você marca um compromisso com alguém e você não pode ir, você arruma um outro compromisso assim, rapaz, eu não vou poder ir porque eu estou preso a um outro compromisso. E a gente faz isso com o que é essencial e com o que é importante. Quando a gente não enfatiza, não nos guardamos com o que é essencial, daqui a pouco a gente não está praticando o que é essencial. E, infelizmente, nós deixamos de praticar o que é essencial porque a gente diz que a gente está se ocupando muito com o que é importante. E aí volta a dizer, eu pego sempre isso, coitado dele, se ele tivesse vivo ele não ia gostar de mim, porque eu sou contra o sucesso dele, né? Parece. Mas o que muda a minha vida eu saber qual é o nome do filho de Moisés? O que muda na minha vida? É sério, o que muda na minha vida? Essencialmente, o que muda na minha vida? É importante? Sim, porque, obviamente, toda a vivência do passado me facilita o entendimento do que Cristo viveu. Tudo que ele veio trazer uma nova compreensão me facilita, mas o que não vai substituir como essencial. Quem você segue? Quem você foi chamado a ser discípulo? De Moisés? De Abraão ou de Jesus?
Quem você precisa conhecer profundamente para se tornar um discípulo de Jesus? Jesus. Jesus. Quem você deve imitar os passos? Jesus. Eu não fui chamado a ser igual a Abraão. Graças a Deus que não. Não vou entrar nem no mérito aqui. Eu não fui chamado a ser igual a Jacó. Graças a Deus que não. Não vou entrar no mérito aqui. A gente aprende grandes coisas da vida desses homens, mas eles não são o padrão que me foi dado. O padrão que me foi dado é Cristo. Eu fui me apoiar em Davi. Davi fez isso, e Deus continuou amando ele. Como? Espera aí, ele não é o meu padrão. Toda a Bíblia tem que ser interpretada a partir de Jesus. Toda a Bíblia tem que ser interpretada a partir de Jesus. Mas como eu vou interpretar a partir de Jesus se eu não guardei o essencial de Cristo em mim? Se eu não guardei o essencial de Cristo em mim, então eu vou ter enormes dificuldades de interpretar a Bíblia a partir de Cristo. Ok? Então, é segurança para nós falar sobre as mesmas coisas. Que mesmas coisas? Sobre o reino de Deus, sobre a obra de fazer discípulo, aliás, sobre a missão de fazer discípulo, sobre a única obra que nós temos, que é a santificação de nós mesmos. Ok? É importante a gente falar sobre essas coisas. Mas, às vezes, por que eu não abri mão de falar sobre isso hoje? Por causa do peso do coração. Em que sentido? De que à medida que a gente vai agregando pessoas, no passado a gente falou muito disso e hoje menos. Mas quando nós estamos lidando com outras pessoas, agregando outras pessoas ao nosso convívio, quando chega alguém novo num pequeno grupo, célula, grupo caseiro, como você costuma chamar, não tem problema, quando nós agregamos a nossa convivência doméstica, nós precisamos estar prontos para dar do nosso tempo e começar tudo de novo por um. Por um. Chegou um novo. Para onde a gente vai? Você conhece o propósito de Deus na criação da humanidade? Você sabe para que você foi criado enquanto humanidade? Você sabe? Ele queria uma família de muitos filhos, a imagem de Jesus. Chegou um, a imagem de Jesus. Você sabia que você precisa ter a imagem de Cristo em você para estar na eternidade com Deus? Sabe? Vamos olhar assim, não é isso? Só Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança. E porque ele tinha a sua imagem e semelhança, ele vinha no jardim à tardinha e andava com ele. Mas esse negócio foi quebrado, não é isso? A imagem espiritual dele foi danificada, foi corrompida quando o pecado entrou. Não é assim? A gente precisa entender que para tudo, porque não tem uma mensagem nova. Não é porque eu fui alcançado, porque eu compreendi, que o novo vai ter que compreender a partir de onde eu estou. Falar as mesmas coisas é resultado do amor de Deus. Falar as mesmas coisas é resultado do amor de Deus. Sabe por quê? Porque falar das mesmas coisas é a oportunidade de todos chegarem ao mesmo entendimento. Falar as mesmas coisas é a oportunidade para o coração fácil, que entende, se inflamar, se apaixonar e passar a viver como Jesus. Mas falar as mesmas coisas é a oportunidade para o coração duro de ser tratado pela misericórdia, até que ele se dobre. Então, falar as mesmas coisas é o que nos revela a maturidade da igreja. A igreja matura, eu gravei isso e estou tentando reproduzir para vocês quando Deus trouxe ao meu coração. A igreja imatura, ela quer comer à la carte. Ela quer todo dia um prato diverso. Todo dia. Quero testar se o meu pastor é bom. Eu quero saber se ele sabe falar sobre, as semanas de Daniel. Semana muito importante, semana de Daniel. É uma coisa assim fantástica. Eu não sei com qual das duas 320 versões que eu fico, mas até agora não sei qual. É 70 semanas de Daniel, né? Já desatualizei das semanas. Eu preciso saber se, como eu costumo também falar sempre, eu preciso saber se o gafanhoto com dente de tigre era gafanhoto mesmo, se era um bicho ou se era... Vamos ver se meu pastor sabe mesmo que negócio é esse.
Meu amado, ninguém conseguiu até hoje, tu acha que sou eu que vou ter que conseguir? Se eu me atrever, eu só vou te dar mais uma conjectura, que não dá para ser certeza de nada. E nós vamos perder um tempão aqui com esse negócio. E vamos sair daqui sem certeza nenhuma mesmo. O melhor negócio é tu morrer, voltar e contar para a gente. Mas mesmo assim, até agora ninguém fez isso e ninguém vai fazer. Entendeu? Mas, ou seja, a gente fica envolvido com tantas coisas que não são essenciais. Mas então, para que Apocalipse está lá? Apocalipse está lá para nos dar uma direção. Apocalipse está lá para nos apontar, ainda que como enigma, alguma coisa, algum entendimento. Mas Apocalipse foi escrito, lamento para você, ele foi escrito para os judeus no tempo da perseguição. Embora algumas coisas se apliquem ao nosso tempo, mais objetivamente, João estava falando aos seus. Por isso aquele código todo, porque tinha que passar pela guarda. É igual prisioneiro mandando carta para casa, dando o plano de fuga. Tem que ser em código, entendeu? Mas assim, caramba, a revelação era fantástica. A revelação, eu imagino que era fantástica. Mas mais fantástico era passar aquela carta com a revelação para chegar nas igrejas. Tinha que se usar de tudo que era simbologia judaica, senão não ia passar. Entendeu? Até hoje vejo Apocalipse. Por que João não falou assim, né? Que é meio fantasmagórico. Quando eu ensinei uma vez Apocalipse, eu não sei porque eu fiz isso, para um grupo de adolescentes, né? Eu falei com eles, é fantasmagórico, porque o cordeiro que estava morto à direita do trono levantou e abriu o livro. Meu irmão viu um cordeiro ficando de pé, abrindo um livro, é muito doido. É muito doido. É sério. Por que isso? Porque não dava para dizer assim, é Jesus, isso e aquilo, e olha, ele julgará os seus, e esse povo que está assolando vocês, eles vão passar por juízo. Não passava a carta se fosse assim. Eles tinham que usar de toda a simbologia que os seus iriam entender. Então ele era o cordeiro, eles sabiam. Então o cordeiro que foi morto se levanta e abre o livro. Eles entendiam tudo, quem recebia a carta. Os guardas eram assim, esse cara é doido. Esse cara é doido, ele não está falando de nada, com nada. Está falando de nada com nada, deixa passar esse negócio, vai lá, vai, manda essas cartas aí, manda. Né? Então, o que é essencial e o que não é essencial? E a gente está lá agora, se a gente descobrisse, o dente era de tigre, se era avião da Segunda Guerra, Hitler era então a besta. Como eu costumo dizer, deixa de ser besta, e dá muita atenção a isso, sério. Deixa de ser besta. Faz o seguinte, vive em santidade. Vive em santidade. Então, quando ele vier, você vai ser encontrado do jeito que ele deseja. Do jeito que ele deseja. E se ele vier amanhã, amém. Se eu estiver vivendo em santidade, vem, Senhor Jesus. Maranata. Então, por que eu não me preocupo em ser santo, ao invés de descobrir se Hitler era besta? Por quê? Sabe, a gente está perdendo o foco do que é essencial. Isso mostra a nossa maturidade ou não. E eu dou graças a Deus, porque hoje a grande maioria de nós tem apego ao que é essencial. Tem apego ao que é essencial. Portanto, é isso aí. A gente precisa entender isso. Qual é o propósito de Deus? Maravilhoso, então entendemos que temos que ser a imagem dele. Isso é essencial. Isso é essencial. Isso é. Cumpra isso. Leve outros a cumprir isso. A serem filhos parecidos com Jesus. Sabe? Vou para o texto. Não quero me alongar muito. Vamos lá para 2 Timóteo 4. E diz assim, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Vamos entender? Não, e aí? Vamos um pouquinho antes, no 2 mesmo. Vamos entender o que Paulo está mandando a gente fazer. No caso, Timóteo fazer. Que pregues a palavra. Até porque, sem pregar, você não vai encontrar corações abertos para gerar discípulos a partir disso. Pregação não é fim da igreja.
O fim da igreja não é pregar. Pregar é meio. O fim é fazer discípulos que se pareçam com Jesus. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Todo mundo sabe o que é instes, né? A gente lê esse texto, ele é bonitão, a gente já cansou de falar sobre ele. Instes, por favor, em coro. Instes, o que é? Oi? Oi? Não, insta. Insta significa persistentemente. É a ideia de fazer algo com persistência. Como é bom ter um pastor culto, né? É sério, eu li isso antes de vir para cá. Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Ou seja, pegue a palavra, até a forma com que ele está falando para falar, mostra aquilo que ele está falando lá em Filipenses 3:1. Ele está falando assim, instes, ou seja, seja persistente na pregação da palavra. E você não pode ser persistente em nada que você não se repita. Ok? Você não pode instar sem repetição. Então ele está falando de repetição, ele está falando, fale a palavra, como costuma dizer, né? Mitian, pregue. E quanto tempo, Mitian, a gente tem que pregar? Pregue até o prego entrar. Até o prego entrar. Então, instes. E aí ele continua. Instes, a tempo e fora de tempo. Redarguais. Todo mundo sabe o que é redarguais. Não sabe o que é redarguir? Não? Mais uma vez, o professor culto aqui, né? Redarguir, eu gosto muito de redarguir. E que bom que a gente gosta demais de redarguir, né? Legal que a gente gosta demais de instar, mas de redarguir muito. Porque redarguir a gente pode entender, aí eu vou usar a cultura do professor, né? Redarguir fica mais fácil aí para quem gosta um pouquinho mais de história, né? Dos pensadores clássicos. Redarguir é a dialética de Sócrates, não é de Platão, que Platão não fez nada. Só escreveu sobre Sócrates, né? A dialética de Sócrates, né? A dialética de Sócrates é instrui questionando. Ou seja, na conversa. Instrui na conversa. Pergunte, instiga com perguntas que possam provocar o crescimento, que te tragam um retorno daquilo que o discípulo aprendeu ou não aprendeu. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos escrever uma versão segundo, né? Segundo o entendimento que estamos tendo aqui hoje. Todo dia nasce uma versão nova, a gente bota para ficar mais fácil, né? Então, redarguir é isso. Ou seja, pregue a palavra trocando ideia. Olha que legal. Pregue a palavra trocando ideia com o seu discípulo. Pregue a palavra assim, entendeu? E aí depois ele coloca lá, repreendas. A gente sabe fazer isso, louvado seja Deus. Nós precisamos ser repreendidos para que haja crescimento. Repreendas, exortes, levante, traga também palavras de ânimo, palavras de estímulo, traga isso. Exortes com toda a longanimidade e doutrina. Com toda a longanimidade, paciência. Ou seja, tenha ânimo longo na instrução. E doutrina, vamos lá. Doutrina indispensável, óbvio. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que também a gente sabe o que é a beça, né? Paixões, desejos pessoais, carnais. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Chegamos lá, conseguimos. Porque hoje nós vivemos muito mais pela perspectiva dos doutores do que pela perspectiva do Mestre Jesus. A Igreja de Cristo desse tempo vive muito mais pela perspectiva dos doutores do que pela perspectiva de Cristo, o que Ele fez e reproduzindo o seu modelo de vida. Ele dá a mesa para a gente transforma num bagacinho de pão. Ele manda a gente estar junto e trocar ideia.
E a gente transforma um olhando a nuca do outro e nunca saindo dessa posição. Seja para o ensino, seja para a direção, a gente está sempre olhando a cabeça de alguém. Porque entendemos igreja só a partir de alguém estar à frente. Enquanto nós deveríamos fazer isso instando e redarguindo. No dia a dia, na troca. Na troca. Mas a gente aprendeu dessa maneira. E nós aprendemos isso, sabe por quê? Porque para tudo que a igreja foi se adaptando longe de Cristo, ela achou um bendito doutor. Achou um bendito doutor que a colocasse nessa condição. Tudo que ela quis fazer, ela encontrou um doutor que a colocasse nessa condição. A gente quer se esfriar, vai achar um que diz assim, ó, não glorifica mais a Deus, não, isso perturba a reunião. Sabe, para tudo o que você imaginar, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem alguém dizer assim, batismo é só para pastor. Está escrito naquele mesmo livro, Heresias 44, batismo é só para pastor. Jesus falou que você não viu as vírgulas e não viu o subentendido dele. Ide fazer discípulos de todas as nações. Isso é para vocês, que isso dá trabalho. Mas na hora que vocês ganharem alguém, tragam que eu batizo. Para tudo a gente encontrou doutores. Para tudo, para os nossos desejos. Principalmente nós, lideranças e pastores. Encontramos resposta nos doutores para tudo. Mas não a resposta que faça com que não vivamos aquilo que Cristo viveu e aquilo que Ele ordenou. Não há modelo mais precioso de igreja do que o modelo bíblico. E louvado seja Deus que nós temos ido atrás disso. Não há modelo mais precioso e mais eficaz do que o bíblico para ser igreja. Por isso que muitos modelos têm gerado igrejas inchadas, de crentes que não vivem, de crentes que ocultam os seus pecados diante de Deus e diante de todos. Uma igreja vazia, uma igreja cheia de jacã, com seus tesouros enterrados debaixo da tenda. Vou contar um negócio para você que você vai ficar, e esse aí eu vou falar mal dele mesmo, não tem jeito não. Né? Você sabe qual é um dos maiores dicionários bíblicos, versículo a versículo, ou comentários, perdão, um dos maiores comentários bíblicos, versículo a versículo? Wagner deve ter um em casa. Eu tenho. Champlin. O cara não é crente. Nunca foi. Nunca foi. Está muito mais para um espírita do que para um cristão. Nunca foi. E é dessa fonte que a maior parte dos pastores durante muito tempo foi consultar para trazer para as suas ovelhas. Haverá o tempo em que, por conta dos nossos comichões nos ouvidos, nós procuraremos doutores para ouvir o que queremos ouvir. Assim, nós temos o doutor do divórcio, que diz assim, pode divorciar, Deus quer a tua felicidade. Nós temos o doutor do litígio, vai, abre outro lugar, dá muita atenção para isso não. Nós temos o doutor do ocultismo, que diz assim, não tem problema se você é maçom, Rosa Cruz, o importante é que você declare Jesus. Encontramos doutores para todos os nossos desejos. A igreja não é fragmentada porque Jesus quer. A igreja é fragmentada porque nós procuramos doutores que atendessem às nossas expectativas, comichões nos ouvidos. E agora, quando a igreja, e eu entendo isso, eu creio que no último respiro, eu de fato entendo que não deve estar faltando muito para o nosso Senhor voltar. Quando você olha o estado da humanidade, da sociedade, está faltando muito.
E aí, nesses tempos, meus amados, em que Deus chama a igreja para um renovo, para um reencontro com o seu reino, com o seu senhorio, acredite, esses doutores não se calarão. Não se calarão. Os doutores defendem até fale qualquer coisa, mas eles não suportam o pregue a santidade e o reino de Deus. Não suportam. Suportam que pregue-se qualquer coisa. Tem os doutores que amparam o movimento LGBT, cristão, entendeu? O inclusivismo torto, porque a igreja tem que ser inclusivista, sim. Inclusiva, não inclusivista. Mas tem que ser inclusiva, mas alguns defendem um inclusivismo torto. Eles são capazes de aceitar um inclusivismo torto, mas não são capazes de aceitar uma igreja que queira retornar à santidade. A isso se chama de purismo. Fundamentalismo, purismo. Eu quero ser, então, purista. Eu quero ser, então, fundamentalista. Eu quero ser santarrão. Eu quero que você seja, se você entendeu o que eu estou falando. Se isso é sinônimo para ser santo, como ele foi, e ele me convidou a ser, então eu quero ser purista. Eu quero ser o ista que eles quiserem me dar. Eu quero que você também tenha coragem de receber o nome que eles quiserem te dar. Mas continuem falando as mesmas coisas, vivendo o que é essencial, com sede de reproduzir Jesus. Sede de reproduzir Jesus. Lembre-se que a tua maturidade é mostrada aí, quando você abre mão do teu tempo, repassando coisas que você já conhece, mas você entende que não há outro jeito de gerar discípulos, senão pela mesma palavra que te alcançou. Pela mesma palavra. Igreja madura não é igreja de discursos diversos. A igreja precisa do leite essencial, porque aqueles que chegam precisam ser alimentados com leite essencial. E à medida que ela se desenvolve, ela precisa de arroz e feijão. Para robustecer, fortalecer. Arroz e feijão. E pode ser que chegue um momento em que, alguns momentos, a gente desfrute de um bom prato à la carte. Isso também é bom. Mas para aqueles que já foram amadurecidos, para aqueles que podem ir além e até devem ir além diante dessa possibilidade. Ok? Mas vamos entender que maturidade não é a sede do à la carte. Tem gente que come cada droga só porque é caro. Né? Assim, né? Eu comi um caviar alemão, né? E francês, ou alemão, ou não sei de onde. Como é que foi? Um horror, mas foi maravilhoso. Eu comi caviar. Paguei uns R$200, né? Só numa casquinha desse tamanho. E, né? Mas foi bom? Foi, né? Comi, né? Nunca tinha comido. Mas você gosta de coisa crua? Não, né? Eu nunca comi. Mas todo mundo está comendo, né? Então, vou comer também esse negócio, sabe? Vamos aprender a dizer não, amados. Vamos aprender a dizer não. Dizer assim, não, 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 muito obrigado. Eu não vou comer das iguarias do rei, eu prefiro comer o simples na presença do Senhor. O simples na presença do Senhor.